do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, graças a Deus nós vamos para a presença do Senhor, escutar mais uma palavra abençoada de Deus para a nossa vida. Presta bem atenção. Fica com o que Deus tem, fica com o cuidado de Deus, com a bondade de Deus, com a misericórdia do Senhor. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Olha só, irmãos, nós estamos no mundo e as coisas estão acontecendo, certo? Texto base de hoje, Mateus 26:40. E voltando, eu vou ler, o base é 41, tá? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Presta atenção. Jesus está próximo da hora de ser crucificado, está próximo da hora do que o Judas vai dar o sinal lá para os soldados romanos. O que nós precisamos entender? Jesus foi fazer o quê? Ele foi orar. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai, essa é a base. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, olha só, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo, segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a sua vontade. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. O que ele tá, que é isso? Vamos entender? Vamos entender? E voltando para os seus discípulos, achou adormecido. Todos, eles dormiram. Não conseguiram permanecer na oração, certo? Não conseguiram. O negócio estava ali complicado, eles não conseguiram permanecer na oração, certo? Não conseguiram, a coisa estava desafiadora, não conseguiram permanecer na oração. Aí ele diz assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Presta bem atenção. Em nome de Jesus, você e eu não estamos livres de surgir tentações, certo? Sim ou não? Claro que não estamos livres. Pode surgir a qualquer momento, de qualquer origem, em qualquer área da nossa vida. Qualquer origem, em qualquer área. Não acha que você não vai ser tentado nisso, que pode ser. Agora presta atenção. O que é entrar em tentação? Cair na tentação. Para não cairdes na tentação. Presta bem atenção. O que nós vamos entender? Irmão, em nome de Jesus, o que ele falou? Orai e vigiai. É duas coisas, duas atitudes que andam juntas. A oração e a vigilância. Orai e vigiai. Ora e vigia, querido, no que você está fazendo. Você ora, mas você vigia também. Agora, o que vai nos fortalecer é a oração. Ó, e tem a oração certa. Ó a oração certa. Tu, porém, quando orares, Mateus 6,6, certo? Voltamos aqui. Vai para o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Irmão, a recompensa que nós precisamos é estar vigilante, estar capacitado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. No Mateus 4, versículo 1, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Necessidade, tentação. Para ser tentado. Irmão,
que nós precisamos entender? Qual foi a tentação? A primeira, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é isso? Ó, o diabo jogou a isca. Jogou a isca. Se eu e você estivermos na oração, nós vamos olhar a isca e vamos entender que Deus é maior. Vamos aprender a vigiar. O que Jesus falou? É orar e vigiar para não entrar em tentação. O que Jesus ora depois disso? E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Irmão, você acha que é fácil largar, deixar a presença de Deus e receber o pecado da humanidade e ter o afastamento de Deus ali naquele momento? Porque no momento da cruz do Calvário, Jesus recebeu o meu e o seu pecado. E naquele momento, houve ali eu creio que houve um afastamento, porque Deus não vai compactuar com o pecado. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui, hein? Não vai falar que Deus abandonou Jesus, não. Você está entendendo. Jesus está falando aqui, Pai. Ó, e indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Meio homem, meio Deus, não é isso? Não é porque ele nasceu de uma virgem, mas veio através do Espírito Santo, certo? Filho de Deus que habitou no meio dos homens. Irmão, Pai, afasta de mim esse... Sabe o que é isso? Sabe o que é entrar na tentação? Ó, transforma essa pedra em pão. Para que você vai morrer na cruz do Calvário? Hã? Para que você vai salvar essa humanidade? Hã? Pai, afasta de... Ó, se esse cálice... Pai... Indo a segunda vez orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar, ó Deus... Não... Ó, Pai, não pode passar de mim esse negócio. Não, não, filho, pode não. Faça a sua vontade então. Irmão, em nome de Jesus, cuidado para você não entrar em tentação. Ó, transforma essas pedras aqui em pão. Não, não é a hora de eu comer agora. Eu não vou fazer isso. Ah, eu tô com vontade, mas eu não vou fazer isso. Ah, eu tô vendo tal coisa ali que tá me enchendo os olhos, tá gerando algo aqui no meu coração, mas não é a hora de fazer isso. E também você não vai ficar olhando também, né? Se você não pode comer lá vamos falar aqui uma coisa bem gostosa de comer, porque comer é sempre mais fácil de lidar, né? Tem lá um pudim. Você sabe que aquele pudim tá uma delícia, é lotado de açúcar. Não pode, não pode. Para de olhar então para ele, senão vai te dar vontade de comer o pudim. Tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo o que eu tô falando, né, meu irmão? Minha irmã, você tá entendendo o que eu tô falando em nome de Jesus? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, então você vai trazer para aquilo que é o seu pudim, para aquilo que é aquilo que te trouxe lá um desejo, que te levou a pensar, que te levou a pensar, que te levou a tomar atitude. Presta atenção, querido. Orar e vigiar para que não entreis, para que não cair. Não entra, em nome de Jesus. Não, ó, diabo, você está falando para eu transformar a pedra em pão? Eu não vou, não. Não, negativo, vou nada. Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos viver da palavra que sai da boca de Deus, mas eu preciso estar na oração. Orai e vigiai para não entrar na tentação. O que é a tentação? É a sugestão contrária àquilo que Deus tem para a nossa vida. Por exemplo, Jesus está lutando com ele mesmo, Pai. Se não for possível, ó, indo a segunda vez, orou dizer: meu pai, pai meu, se este cálice não pode passar esse cálice, cumpra a tua vontade. Irmão,
Era, era algo tremendo, algo desafiador de se viver, por isso que ele assentou à destra de Deus e está à destra de Deus em nome de Jesus. Agora, o que nós precisamos entender? Querido, vai orar. Tá desafiador? Bora orar em nome, para você não entrar em tentação, para eu não entrar na tentação, para eu não cair. Surgiu lá a tentação. A gente não leu aqui? Mas Jesus foi então conduzido pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Isso quer dizer o quê? Chegou na hora de uma necessidade. Chegou numa ocasião que tinha ali uma necessidade. Mas tá tudo bem? Não vai... É claro, tá tudo bem. Vai surgir o quê? Tá tudo bem? Você acha que o diabo vai lá? Às vezes vai lá para oferecer um prato. É uma tentação também. Mas eu estou no meu propósito. E surgem situações querendo nos tirar do nosso propósito. Do nosso propósito. É uma tentação também. Eu não posso ceder. Você não pode ceder. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou viver o cuidado, a graça, a manifestação de Deus como? Indo para a oração, em nome de Jesus. Irmão, não é o problema. Mas o irmão A sofre isso? Claro que passa. O irmão B passa isso? Claro. A irmã A passa isso? A irmã B passa isso? Claro que passa. Não acha que não está acontecendo as coisas, mas a diferença está: orai e vigiai para não entrardes, para não cairdes na tentação. Olha só, presta atenção, o que a oração vai fazer? Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas... Está orando, falando com Deus, certo? Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concedes aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que faça sinais, prodígios pelo nome do teu santo, de teu santo filho Jesus. O versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmão, peraí que tem mais aqui, em nome de Jesus. Olha só, o que eu preciso entender? O que você precisa entender? E tendo orado, moveu. Quando nós oramos, o movimento acontece. Por isso que ele falou: orai e vigiai para não entrardes em tentação. Irmão, em nome de Jesus, Deus conhece a nossa estrutura. Quando você ora, o movimento acontece. Quando nós oramos, o movimento acontece. O que eu preciso entender? Não entrar na tentação. Qual foi a oração do Pedro? Quem está orando aqui é o Pedro. Senhor, presta bem atenção. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia. Ele não entrou na tentação. Qual era a tentação? Deus, manda um raio aqui, liquida com esse povo todo aqui. Irmão, o que nós precisamos entender? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração clarinha, com entendimento, com sabedoria, e tendo a certeza da manifestação de Deus. Por quê? Orai e vigiai para não entrar em tentação. Às vezes a gente fica relacionando, que é mais conhecida, né? Relacionando a tentação com pecados de ordem sexual. Na maioria das vezes é isso, mas muitas vezes a tentação é não fazer aquilo que nós precisamos fazer. Por exemplo, aquelas situações: Jesus, Jesus fala que vai acontecer o que vai acontecer com ele, fala: não vai acontecer isso com você não, o Pedro falando, né? Para trás de mim, Satanás, que serve de pedra de tropeço. Irmão, rapidinho Jesus já colocou a carne do Pedro no lugar. Por quê? Porque surgem tentações assim: não, você não precisa fazer isso não, preciso sim, eu preciso vigiar, preciso cuidar. Agora, o que eu preciso entender? Orai e vigiai para não cair, para não entrar na tentação. Irmão, tentação vai surgir toda hora.
Toda hora vai surgir em qualquer área da nossa vida, em qualquer área, então não limite. Ah, não acha que o diabo não brinca de ser diabo? Se eu estou brincando de andar com Deus, de ter compromisso com Deus, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele fica aproveitando lá uma situação. E muitas vezes, vendo aonde está o nosso nível, onde está. Então, o que eu vou fazer? Agir com sabedoria diante de cada situação, tendo orado. Aí ele falou assim, você não pode vigiar comigo nem uma horinha? Achou, não foi isso que Jesus falou? Vigia, querido, ora e vigia, ora tem poder, vigia, tá esperto ali com as situações, orou, o movimento vai acontecer, e tendo orado, moveu o lugar que estavam reunidos. Presta atenção de novo. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, ia julgar ele lá e tudo mais, e era pescoço decepado, cabeça decepada. Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardas do cárcere diante da porta. E subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o acordou, e fez-o acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Irmão, presta bem atenção. A igreja estava fazendo o quê? A igreja, assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente. A batalha era maior. O que Jesus falou para o Pedro? Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra... Pedro, eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu. Em ti edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre Deu autoridade sobre Pedro. Quantas batalhas, quantos ataques malignos, quantas tentações ele não estava sofrendo, mas a igreja estava em oração. Irmão, orai e vigiai para não cairdes, para não entrar na tentação. Em nome de Jesus, às vezes o nosso projeto, a nossa bênção está pertinho, aí eu vou lá e transformo a pedra em pão. Não era para transformar. Irmão, ora e vigia, porque Deus é conosco diante de cada situação, em nome de Jesus. Bora orar? Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus nós te louvamos pela tua palavra, pela tua direção, Pai. E eu peço a ti, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Deus, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos com o teu poder, Pai. Obrigado por essa palavra, Deus, que nós possamos estar vigilantes, que nós possamos estar em oração, porque a oração movimenta as coisas, e nós tomamos posse da tua palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.